Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo, Leão Carlos e eu, Leão Carlos Nunes. Hoje nós temos uma convidada especial, a vereadora do Partido dos Trabalhadores pela cidade de Mossoró, Marleide Cunha. Boa tarde, Marleide. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Leon. E boa tarde a todos os internautas, as pessoas que nos acompanham. Marleide, Leão Carlos aqui e eu, nós temos muito orgulho em recebê-la no Pod Debate, no Laicá. Eu tenho que me acostumar que são dois programas aqui que nós temos no canal do Pod Debate. O Laicá é o nosso programa dos meios de semana, o nosso programa via streaming. Temos amanhã também a entrevista com Glácia Marilac, que é pré-candidata a deputada, e hoje temos a honra de estar aqui contigo. Leon, boa tarde, Leon. Boa tarde, Ângelo, boa tarde, Marleide. Ficamos muito felizes, né? O Laicá, como o Ângelo disse, é o nosso formato aí, que a gente varia o Pod-Debate, durante a semana tem um formato diferente, formato completamente virtual, e nós vamos começar uma série de entrevistas especiais, né? Esse primeiro momento aqui contigo, amanhã vamos conversar também com Glácia Marilac, e a gente vai inserindo, né, outros personagens importantes da política e da cultura potiguar também aqui no Laicá. Então, agradecemos aí também a sua presença e a presença do público. Vamos conversar bastante aí sobre esses projetos importantes, essas denúncias importantes aí em Mossoró. E o pessoal pode ir comentando aí, né, Leon, no chat, que nós leremos qualquer pergunta que apareça para a vereadora Marleide Cunha de Sem Mossoró. censura. Sem censura aqui. Isso. Marleide, nós temos hoje, quem acompanhou na última semana, viu que você esteve numa luta muito grande com o seu projeto de lei que destina uma reserva de vagas às mulheres vítimas de violência doméstica na cidade de Mossoró, né, nos contratos da Prefeitura Municipal. Você poderia explicar para a gente um pouquinho como é esse projeto? Ah, sim, com certeza. Primeiro, dizer que eu gosto de sem censura, viu? Eu sempre digo, se não quiser que eu responda, não me faça pergunta, porque se perguntar, eu respondo Maravilha. assim na bucha mesmo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todos os blogs, inclusive a você, vocês aqui que publicaram, deram visibilidade à nossa luta pela aprovação desse projeto de lei. Esse projeto eu protocolei na Câmara Municipal de Mossoró em 3 de março de 2021. E eu venho há 1 ano e 4 meses na luta para tentar conseguir aprovar este projeto, porque entendemos o impacto social, o impacto na vida das mulheres que ele tem, impacto positivo. Né? É um projeto que reserva vagas para mulheres vítimas de violência, vagas de emprego nas empresas terceirizadas que têm contrato com o município de Mossoró. É um projeto que não ofere nada a editais de licitação, pelo contrário, ele destina nos editais 5% de vagas para essas mulheres que são vítimas de violência e estão em vulnerabilidade econômica. Nós tivemos esse projeto, ele ficou barrado na CCJ, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, desde junho do ano passado, mas nós não desistimos dele, não desisto nunca, porque eu sabia da importância que é um projeto com essa envergadura na vida das mulheres, porque dá às mulheres a condição de se livrar, de se libertar do ciclo de violência que elas estão submetidas. Muitas mulheres ficam envolvidas ainda no ciclo de violência, sendo agredidas porque elas não têm renda, porque elas não têm como se sustentar, porque elas não têm como sustentar os filhos e filhas, e aí acabam sendo obrigadas a vivenciarem essa rotina de violência. E acreditamos que o projeto ela dá a condição para que essas mulheres tenham a sua autonomia. Depois que ficou barrado na CCJ, então eu não pedi arquivamento do projeto, continuei dialogando com os vereadores, fiz com que a CCJ, os membros da CCJ, entendesse que o projeto não tinha nada de
profissional, mas só após a aprovação de um projeto de lei em maio desse ano, que esse projeto beneficiou pessoas egressas do sistema prisional, nos mesmos moldes do meu projeto, que eu tinha colocado antes, né? E esse projeto, que foi de um vereador homem, eu digo sempre isso, homem, da bancada governista, ele foi aprovado em apenas uma semana. Ele foi aprovado e sancionado, virou lei. Um projeto absolutamente similar, que eu li os dois projetos, a diferença é que o seu se destina às mulheres vítimas de violência, e o outro projeto se destina a egressos do sistema prisional. Mas o critério, tecnicamente, o projeto tem os mesmos padrões. Isso. E ele foi aprovado em uma semana, nem chegou a passar pela CCJ, foi requerimento de urgência, e ninguém questionou lá, a bancada, se ia ferir alguma coisa de contrato, de empresa terceirizada. Não, passou com muita tranquilidade, e a partir daí, então eu disse, olha, agora vai ser a hora da gente retomar com força o nosso projeto de lei, porque as mulheres precisam de conquistarem essa autonomia. Ainda hoje, por 2 sessões seguidas, na semana passada, na terça e na quarta-feira, os vereadores se ausentaram da sessão para evitar quórum, e a pauta ficou trancada, porque nós tínhamos colocado esse requerimento de urgência na terça-feira, não houve quórum. Na quarta-feira eu reapresentei, não houve quórum novamente. E aí foi quando a gente começou, né, as pessoas começaram a divulgar, a gente teve a ajuda dos movimentos em defesa das mulheres. Hoje estiveram na Câmara Municipal o juizado, né, de defesa das mulheres, estiveram na Comissão da Mulher Advogada, estiveram os movimentos que fazem a luta também contra a violência, e a gente finalmente, mesmo ainda depois de alguns discursos querendo dizer que o projeto era inconstitucional, mas como nós provamos que outro projeto tinha sido aprovado com esses moldes, conseguimos finalmente aprovar esse projeto de lei. Mas para a gente ver como tudo na vida das mulheres parece uma via crucis. É uma luta constante para a gente conseguir dar um passo adiante, conseguir as conquistas, mas a gente não desiste. Foi aprovado por unanimidade hoje. Por favor, agora, Marleide, eu queria fazer uma pergunta sobre esse projeto, da absoluta necessidade, claro, o apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e tal, mas às vezes muitas pessoas questionam essas medidas que se voltam a estabelecer algumas reservas de vagas, cotas e coisas assim, seja na universidade, a gente vê muito isso, mas também no ambiente do emprego, porque estabelece-se assim uma premissa, assim, a intenção é boa, mas a premissa é um pouquinho mórbida, tipo assim, para ter direito àquela vaga, você precisa sofrer violência doméstica. É possível que essa cota, dentro do seu projeto, ele se reserve também a mulheres que nunca tiveram experiência profissional, embora vivam, sejam donas de casa, porque a gente sabe que muitas mulheres vítimas de violência doméstica, elas já estão naquele ambiente de dependência financeira que as torna vulnerável à violência masculina, né? Por que não pensar esse projeto, às vezes, de uma maneira mais ampla, incluindo as mulheres que estão nesse estágio, que chegaram, sei lá, aos 35 anos, sem nunca ter tido um emprego, coisas assim, e estabelecer como premissa, claro, o apoio é importante, mas a premissa, às vezes, se torna um pouco até cruel, né? Você estabelecer que para ter direito àquele emprego, a mulher precisaria ser vítima de violência. Como é que a senhora pensa assim? Olha, eu penso o seguinte: primeiro, nós precisamos ter várias políticas públicas que atendam, né, as mulheres, não só as mulheres, mas que atendam também. Eu sou defensora das cotas, porque o ideal é que nós não tivéssemos uma sociedade profundamente desigual, uma sociedade profundamente racista, uma sociedade profundamente machista. Nós ainda precisamos chegar nesse nível de sociedade,
como nós ainda não estamos nela, então nós necessitamos de políticas públicas para atender a essas pessoas que vivem num sistema profundamente desigual e que sofrem as consequências por essa desigualdade. Então, nós precisamos, sim, ter políticas públicas que trabalhem mais a formação, que dê mais acesso à educação, que dê acesso à formação profissional, que garanta espaços de trabalho. Mas nós estamos fazendo um recorte aqui para essas mulheres vítimas de violência doméstica, porque além dela ser, o fato dela sofrer a violência doméstica, também impede que essas mulheres possam ter acesso à formação, ter acesso a sair de casa para fazer um curso. Muitas vezes os companheiros impedem a mulher de sair de casa, dominam essa mulher e impede que ela tenha uma verdadeira vida com autonomia. Então, o nosso objetivo aqui, e não vai resolver o problema todo, mas ela garante espaço, é o início de uma política pública que possa dar alguma condição para que essas mulheres, como eu disse, possam sair desse sistema, desse ciclo de violência. E lembrando que a lei ela não é, Leon, complexa, porque eu tive que enxugar o máximo a lei para poder conseguir que ela fosse aprovada. A partir daí, ela vai precisar ser regulamentada. E é o Poder Executivo que vai precisar regulamentar. Regulamentar como? Nós precisamos garantir o sigilo das mulheres, nós precisamos ter um cadastro com essas mulheres que vão participar que vão poder buscar essas vagas nas empresas terceirizadas. Esse cadastro ele vai ter uma relação entre a Delegacia da Mulher com o Centro de Referência da Mulher, contra a Secretaria de Assistência Social. Então, é todo um trabalho, sabe, que vai envolver vários setores para que a gente possa fazer com que essa lei seja efetivada. Essa aprovação ela foi apenas o primeiro passo. O primeiro passo, nós temos muita consciência disso. Depois desse passo vem a luta pela sanção da lei e depois vem a luta pela concretização dela, pela regulamentação e posterior concretização. Mas eu acredito que é importante, da mesma forma como foi aprovado para pessoas egressas do sistema prisional, que precisam ser incluídas também, ter uma oportunidade de estarem no mercado de trabalho. Mas olha só o que a falta da aprovação dessa lei poderia ocasionar. Uma pessoa foi aprovada do sistema prisional, né? Então, um agressor de mulheres, por exemplo, que agrediu e cumpriu pena por causa disso, a gente estava numa situação que esse agressor poderia sair do sistema prisional, ter o emprego por conta da reserva de vagas de uma lei aprovada anteriormente, e a mulher que foi vítima continuava vítima. Então, o seu agressor tinha acesso a um trabalho, enquanto nós que estávamos com esse projeto não estávamos dando à mulher as mesmas condições, né? Então, assim, é claro que nós temos ainda que caminhar muito, mas muito, para que a gente tenha uma sociedade em que não seja necessário essas políticas que possam atender e diminuir as desigualdades, as injustiças que nós... Hoje podem se encontrar os dois, né? Assim, o sujeito beneficiado pelas cotas para ex-presidiários e a mulher beneficiada pelas cotas para vítimas de violência doméstica, de repente podem se encontrar os dois no ambiente de trabalho. É preciso que haja um mapeamento, uma coisa assim, para que para que uma solução não vire problema, né? Como? Isso. É por isso que a gente diz que tem depois todo um trabalho, todo um cadastro com essas mulheres, com sigilo também. Não é algo que simplesmente... e também tem a quantidade de vagas, vai ser feito todo um estudo em relação a isso, para que a lei seja realmente cumprida no seu objetivo. Vereadora, os projetos como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida
priorizaram também a questão do acesso, da posse desses benefícios às mulheres. E diversos estudos mostraram que esses programas, com esse tipo de orientação, voltado para dar mais autonomia às mulheres, reduziram, inclusive, os índices de violência doméstica. A senhora acredita que possa haver novas leis, novas iniciativas para complementar essa lei que a Câmara de Mossoró aprovou hoje, que segue agora para a sanção do prefeito? Eu acredito e a gente vai lutar para que isso aconteça, porque elas são realmente fundamentais, sabe? A gente não pode, como eu disse aqui, a gente vive numa sociedade profundamente desigual e machista, e as mulheres são vítimas desse tipo de comportamento. Então, é papel do Estado, sim, é papel do Estado atender e construir redes de proteção para as mulheres. Não, acredito que nem só para as mulheres, para as pessoas que sofrem violência, para as pessoas LGBTs, que são assassinadas constantemente, que não têm emprego, que têm dificuldade de acessar até a escola, até a educação. Essas pessoas têm dificuldade, elas são obrigadas a se evadirem das escolas por conta de discriminação, de preconceitos. Então, a gente não pode fechar os olhos e fazer conta, e ter a ilusão de que na sociedade todo mundo é tratado de forma igual. Não é. Nós temos profundas desigualdades, profundos preconceitos, discriminações, e que isso fere o desenvolvimento da pessoa humana, impede que ela possa viver na sociedade de forma digna. Leon, você quer fazer ainda alguma pergunta sobre esse tema? Que eu estou... Quero, também... antes de a gente passar para o próximo aí, eu vou fazer só uma outra pergunta. Além da gente, eu e o Ângelo, a gente discute muito aí essas idas e vindas da nossa esquerda, do poder, e agora no esforço aí para voltar, para suceder o Bolsonaro, etc., para a gente ver se o país consegue voltar aos trilhos, né? E, no entanto, assim, a gente percebe que a esquerda se mira muito em criação de leis, né? Como forma, como você mesmo disse, de sanar esses problemas de curto prazo, né? São muitas tragédias sociais que a gente precisa amenizar no nosso país. Existe algum outro caminho que não seja esse monte de leis? Será que é possível pensar a formatação de um novo Estado? Será que isso está no horizonte? A gente está no momento aí de pré-campanha eleitoral, estadual, nacional. Você vê aí no Lula, pelo menos no seu partido, mas também no sentimento de sociedade, a perspectiva de sair dessa situação em que a gente está sempre remendando e a gente conseguir, de fato, remodelar a sociedade para ter um cenário em que a gente não precisa ficar com leis. Essas leis de cotas, claro, são importantes, totalmente importantes, sou favorável a praticamente todas elas, né, inclusive a sua, mas como a senhora bem colocou, elas são remendos, né, são maneiras de amenizar. Existe uma outra forma de sociedade ou a gente tem que vai ter que passar muito tempo ainda no nosso país remendando aí o nosso caos social? Olha, existe uma outra forma de sociedade, né? A sociedade que a gente almeja é uma sociedade, sabe, que as pessoas sem desigualdade, essa ampla desigualdade, essa injustiça social, onde uns têm muito, outros não têm nem o que comer, onde uns têm acesso, têm o tempo para poder estudar, para poder viajar, para ter cultura, outros não têm nada, têm que viver trabalhando, sobrevivendo dia a dia. Tem uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, sempre que eu estou nas tarefas domésticas, eu acho isso, eu fico tão revoltada, porque eu digo, olha, eu estou aqui cuidando de lavar louça, de varrer, de limpar a casa, enquanto poderiam estar utilizando esse tempo para estar lendo um livro, para estar estudando, para estar fazendo um curso, para estar viajando, né? Então, a partir daí, dessa coisa bem simples, a gente vê como é profunda a desigualdade, como a gente precisa avançar ainda, para que a gente possa, todas as pessoas possam, sim, ter o direito a viver uma vida que elas não tenham que sobreviver, mas que elas, sabe, sobreviver, que ela não esteja correndo ali no tempo, o tempo todo. Tem uma coisa que pode observar os comportamentos, eu digo, pode até ser bobagem,
mas você observe o comportamento de uma pessoa que vamos dizer aqui, nasceu com as condições privilegiadas, ela anda com mais calma, ela abre a bolsa com mais calma, com mais tranquilidade. Agora a gente observa uma pessoa que tem que o tempo ali, a luta para sobreviver todo dia, todo tempo ela faz tudo correndo porque ela não pode perder tempo, porque o tempo é a luta pela sobrevivência. Então, nós precisamos de uma sociedade, sabe, em que a gente não tenha que estar o tempo todo na batalha do dia a dia apenas para sobreviver, mas para a gente viver. Mas só que a gente ainda está longe de ter essa sociedade. E como eu disse, esses remédios, esses pequenos remédios, né, remédios que a gente vai, sabe, apontando, construindo políticas públicas, é para que a gente consiga chegar até lá. Mas ela sozinha não resolve. Outras coisas que resolvem, a educação resolve, sabe? Você ter espaços de cultura, espaços de lazer, espaços de diálogo, onde as pessoas possam refletir sobre o seu dia a dia, sobre o porquê de viver daquela forma, onde a gente possa desenvolver a consciência crítica, a consciência política também. É fundamental para que a gente possa avançar na sociedade e com o fortalecimento do Estado. Eu acredito que uma sociedade onde só pesa, onde as pessoas são medidas pelo valor que têm, pelo que elas têm, pelo dinheiro que elas têm, não é essa sociedade que nós queremos. Ok. Vereadora, inclusive, isso impacta, né, na formação das garotas, das meninas que têm acesso a uma educação melhor, que têm um ambiente familiar mais seguro, mais estável, que ingressam em carreiras melhores, não que elas também não sejam vítimas de violência doméstica, mas esse apartheid social que nós temos, ele gera a alguns segmentos mais capacidade de reagir, de se proteger, até mais conhecimento, né, da legislação e tudo isso. E muito importante seria também trabalhos de conscientização, de educação sobre os direitos das mulheres e tudo isso, né? Você falou numa coisa importante, que é o trabalho familiar, o trabalho doméstico não remunerado. Tem uma filósofa norte-americana, feminista, Nancy Fraser, ela costuma comentar que é uma das grandes injustiças no mundo é o trabalho não remunerado, de quem cuida das pessoas, de quem cuida dos lares, e é um trabalho que não tem reconhecimento social e também não tem reconhecimento financeiro. Quando ela fala, parece um choque, né, para a maioria das pessoas, porque a pessoa vai ser paga para cuidar da própria casa, mas a reprodução social depende disso, da criação das novas gerações, do cuidado dos idosos, dos enfermos, de tudo isso que normalmente, não exclusivamente, mas que, de acordo com nossa cultura, normalmente é feito por mulheres, né? Isso. E a gente precisa perceber que, enquanto ela está em casa, cuidando da família, dos filhos, dos idosos, né, dos sogros, sogras, ela está deixando de estar no espaço público, onde ela vai ter um trabalho remunerado. Então, ela está abrindo mão, sabe, em nome do cuidado da família, está abrindo mão de ter a condição de ter um trabalho remunerado. Então, deveria, sim, ser o trabalho doméstico, o trabalho que a gente tem em casa, ser remunerado. E não é. E mesmo quando a gente trabalha fora, a gente, quando chega em casa, tem que ter aquela tripla, quarta jornada, porque cai sempre sobre as mulheres essa responsabilidade. E quando a sociedade também está em crise, seja ela crise econômica, seja ela crise política, seja ela crise sanitária, quem sofre as maiores consequências, primeiramente, são sempre as mulheres. Nós temos muitos comentários aqui chegando, eu vou ler alguns aqui. Carla Rosana, dizendo Marleide Guerreira, Yadson Magalhães, Marleide Cunha é uma grande lutadora do RN. Está aqui, vamos colocar aqui na tela. Jonatas Andrade, Marleide possui uma atuação muito consistente na Câmara Municipal de Mossoró. É um mandato que enriquece e enobrece a Câmara e certamente enriquecerá e enobrecerá mais a Assembleia Legislativa. Parabéns. Inclusive, vamos aproveitar, Leão, para daqui a pouco, no final, se sobrar um tempinho, perguntar a ela sobre esse tema aqui que Jonatas está
está antecipando aqui que Marleide é pré-candidata a deputada estadual. Vamos aproveitar, sim. Rosana Nair, uma representação de orgulho da nossa cidade. O pessoal aí chegando aí, os apoiadores, os admiradores do trabalho do trabalho de Marleide Cunha no município de Mossoró. Marleide, nós temos uma outra pauta aqui, que é essa questão que tem sido muito noticiada nessa semana, são os contratos da Prefeitura de Mossoró, que teriam favorecido, né, um aditivo de quase 50% depois da obra terminada, de uma empresa que é do sogro, é isso? É de parentes de um vereador do Solidariedade, do partido do prefeito, que inclusive é o pré-candidato a deputado federal, com apoio do prefeito de Mossoró. Esclareça para a gente um pouco essa situação, o que é que está acontecendo aí na cidade? Certo. Primeiro, assim, é dizer que eu sou conhecida aqui em Mossoró, Ângelo e Leon, como a pessoa que não tem medo, né? Se tem que denunciar, se tem que falar, eu vou falando. Já fazia isso antes de estar na Câmara Municipal. Eu era presidenta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aqui de Mossoró, e a gente tinha um embate muito forte, né? Mas na defesa de direitos e também de denúncias sobre desrespeitos aos direitos das pessoas como um todo, além de servidores públicos. Então, é o seguinte, na semana passada, na sessão da quarta-feira, dia 30, eu levei para a Câmara os questionamentos sobre o aditivo na obra do Memorial da Resistência. O Memorial da Resistência aqui em Mossoró, não sei se vocês conhecem, é um equipamento que conta um pouco da história da invasão de Lampião, aqui em Mossoró, e do processo de resistência, tanto o bando de Lampião, como também os cidadãos que estavam com o prefeito Rodolfo Fernandes à época. Então, o Memorial da Resistência conta essa história. Foi feito um contrato o ano passado eu anotei aqui o valor, de R$ 977.827 para a reforma do Memorial da Resistência. Quase R$ 1 milhão. Foi assinado esse contrato em junho de 2021. A obra começou a ser feita este ano, mas o que chamou a atenção foi porque o aditivo foi publicado depois que a obra foi inaugurada, sem nenhuma explicação, e foi um aditivo de quase R$ 500 mil. A obra tinha R$ 1 milhão quase, foi aditivada em praticamente R$ 500 mil, sendo que esta obra estava prevista para ser inaugurada no dia 30 de maio, depois, ninguém sabe por que, foi cancelada a inauguração, estava toda lá, foi cancelada a inauguração no dia 30. No dia 1º foi assinado um aditivo, quase R$ 500 mil. No dia 2 foi inaugurada, mas o aditivo só veio a público no dia 7, no Diário Oficial. O que a gente questiona é por quê? Primeiro, qual foi a imprevisão da obra? O que não estava previsto no contrato original que demandou a necessidade de um aditivo de praticamente R$ 500 mil. E o aditivo não acompanha uma justificativa. Não, aí a grande questão é que nós levantamos todos esses questionamentos, né, o porquê. Os vereadores foram à secretaria buscar os contratos, para analisar os contratos, foi negado, foi obstruído o direito à informação. Até hoje a gente não tem os contratos. Essa é uma denúncia gravíssima. Se uma vereadora não tem acesso a um contrato, o que dizer do cidadão comum, que tem menos acesso ainda? Pois é, eu vou dizer a você que depois da denúncia que eu fiz na Câmara, terminou a sessão, nós fomos à Secretaria de Obras em busca dos contratos. Lá em Obras disseram que era na administração. Nós fomos à Secretaria de Administração. Lá na administração disseram que não ficavam com os contratos físicos, mas ia mandar por e-mail. Não enviaram por e-mail. No dia seguinte, os vereadores foram atrás novamente. Disseram que não ia entregar.
que só se o presidente da Câmara mandasse um requerimento. Ou seja, não foi, é como se os vereadores não tivessem ali o poder a atribuição de fiscalizar o Poder Executivo. Mas, para resumir... De um contrato que, de acordo com a lei de acesso à informação, a lei federal, deve ser de acesso livre a qualquer cidadão que solicite. Com certeza, mas até hoje a gente não conseguiu ainda esses contratos, então a comissão de obras da Câmara, de ocupação do solo e obras e serviços públicos, convocou o secretário para prestar explicações na quinta-feira, na próxima quinta-feira, às 10 horas. O secretário deverá ir à Câmara Municipal se atender à convocação, né? Mas até o fato é que, até o momento, nós não obtivemos os contratos referentes a esse aditivo. E tem mais essa questão de ser a família ligada, a empresa ligada ao presidente da Câmara Municipal, ela só veio à tona depois, porque não foi nem os vereadores, pelo menos até onde eu sei, eu não sabia que a empresa que fazia o contratada era ligada ao presidente da Câmara Municipal. Então, assim, só para deixar aqui registrado que não houve, quando a gente denunciou, não houve a ligação. O que chamou a atenção foi pelo fato do aditivo ter sido publicado 6 dias depois da obra já ter sido inaugurada, e esse aditivo ter sido assinado também no final da obra, sem nenhuma explicação. E, além do Memorial da Resistência, também para deixar vocês informados, há muita nebulosidade aqui na Prefeitura de Mossoró sobre essa questão de obras. São aditivos, por exemplo, tem uma outra obra que é ali no Corredor Cultural, que foi feito e a obra tem um valor, do Teatro de Zuí Rosado, Teatro Municipal, reforma do Teatro de Zuí Rosado. Foi feito, o valor do contrato é 1.948.000. Todos os contratos são assim, acima né, em torno de R$1 milhão. E 3 meses depois foi feito um aditivo de quase 50%. Então, já hoje eu questionei na Câmara como é que uma empresa ganha uma licitação, a licitação tem aquelas bases: menor preço, melhor técnica e preço. Então, a empresa que ganhou, ela tem que oferecer respostas, preços dentro desses critérios. Aí você faz um contrato no valor de uma obra e 3 meses depois tem um aditivo aumentando essa obra em 50%, 49%. Como se justifica isso? E o que nós estamos querendo é fazer explicações. Leon, você acompanhou também o noticiário. O que você acha aí dessa situação toda? Delicado, né? Delicado, no mínimo delicado. Acho que merece mesmo uma averiguação. E acho que o papel está sendo cumprido aí. Agora precisa uma pressão maior, né? Vamos ver o que o secretário diz nesse depoimento na quinta-feira. Agora, me diga aí, Marleide, essa empresa já foi averiguada se ela tem outros contratos, se ela já presta serviços há alguns anos, a empresa que fez o Memorial de Resistência, que fez a reforma aí do Memorial, ela já tem um vínculo anterior ou é a primeira vez que ela entra numa licitação pública aí com a prefeitura? Eu não tenho essa informação, Leão. O que eu sei é que essa empresa, na época, uma outra empresa questionou a licitação, entrou com recurso contra a licitação, mas a comissão de licitação, a prefeitura acabou dando, ou não atendendo ao recurso da empresa que questionou. E essa que está fazendo a obra foi que manteve o contrato, se manteve com o contrato. Mas, assim, eu não tenho aqui informações sobre, até porque eu não cheguei a pesquisar sobre a empresa, sabe? O que me chamou a atenção mesmo é a prefeitura está fazendo esses aditivos, né? Aditivos altos, e em todas as obras tem aditivo. Então, assim... Isso é um problema já comum? Mas a gente desconfia que tem alguma coisa
que não tá correto. Isso é um problema já comum em Mossoró, pelo que você já acompanha antes como sindicalista, agora como vereadora, ou é algo que agora que a senhora está percebendo que se torna mais flagrante e tal? Nós, de fato, eu pessoalmente não acompanho em boa medida a política interna de Mossoró, né, então não sei como é que tem sido nesse âmbito aí o trabalho dos prefeitos anteriores, mas parece que o negócio está bem mais sério aí, né, dado esse exemplo que você colocou aí. E ainda tem essa situação, né, Leon, de... Olha a coincidência da coisa, a coincidência, você tem um contrato sob suspeita e a prefeitura exige que o presidente da Câmara solicite a cópia do contrato para poder enviar para os vereadores fiscalizarem. O presidente da Câmara é o genro do dono da empresa que presta o serviço, foi isso que eu entendi aqui. Foi isso que eu entendi também. A resposta que a funcionária deu lá para os vereadores nesse dia, eu não fui, mas a resposta que foi dada é que, inclusive com uma advogada lá, quando os vereadores chegaram, já tinha uma advogada, e disseram que não ia entregar documento nenhum, e que o presidente fizesse o presidente da Câmara fizesse um requerimento. É uma coisa absurda, né? Absurdo. Então, assim, essa negativa fez com que a comissão de obras fizesse a convocação do secretário. Quanto à questão de se hoje se esses aditivos são mais frequentes do que em gestões anteriores, o que eu posso dizer é que hoje eu estou enxergando mais isso. Então, pela minha ótica, eu não via antes. Agora, também eu preciso dizer aqui que, como eu não era vereadora, né, eu era apenas do sindicato, então, quando nós estamos no sindicato, a nossa tarefa é sempre voltada para os direitos dos servidores. Nós não acompanhamos muito essa questão de obras. Mas, do meu ponto de vista, agora está sendo bem mais forte, talvez porque eu estou acompanhando melhor essa situação. Nós vamos acompanhar também, né, Ângelo? Vamos acompanhar sim. Aproveitar, Leão, para pedir aí para que o pessoal se inscreva no nosso canal. Vamos lá, pessoal. Aquela Marleide, força. pode também dar um clique aí, Marleide, se inscrever no nosso canal, compartilhar. Esse vídeo vai ficar disponível no canal do Pod Debate aqui. E o Laicá segue sempre aberto para esse tipo de conteúdo, para esse tipo de informação. As denúncias que a vereadora Marleide Cunha traz aqui no Laicá são gravíssimas. Se não há ainda nenhuma prova de irregularidade, há indícios e há, no mínimo, uma má-fé em esclarecer a situação, uma má vontade explícita, né, Leon? Que exatamente, nós não podemos... Acho que é o caso da vereadora aí, a gente depois vai faz aqui o convite para no próximo momento, quando a situação se resolver, ela voltar aqui, explicar como foi resolvida isso, se havia de fato irregularidade, e se não houve, e ressaltar o trabalho que a gente espera de um parlamentar, né? A gente está no ano de eleição aí para parlamentar nos estados e no Parlamento Federal, e acho que reforçar esses exemplos é o que nós podemos fazer nesse momento. Leon, pode dizer, Marlene. Aqui, que a narrativa que colocam aqui, que o prefeito e as pessoas ligadas ao prefeito se limitam a dizer, é que não, isso é só uma questão política, é porque é coisa da oposição. Como se não tivesse importância nenhuma, sabe? Coisas graves desse tipo, falta de informação, obstrução do trabalho do parlamentar, e se limita a dizer que é coisa de oposição, é coisa política. E não é nada disso, sabe? Nós estamos querendo explicações para a sociedade, quais os motivos e por que a gente não está tendo acesso a esses contratos. Mas, assim, a posição de tentar deixar tudo, simplificar as coisas, para tentar esconder aquilo que é mais complexo, é bem uma prática ligada de quem está ligado aí ao nosso presidente da República. Sim, e falando em presidente da República, Leon, Marleide é pré-candidata pelo Partido dos Trabalhadores, que integra
a Frente Brasil da Esperança, é pré-candidata a deputada estadual. E eu sei que você tem uma pergunta sobre isso, Leon. Eu tenho uma pergunta sobre isso? Qual é a pergunta que tem? A gente, Marlene, ele me pega assim de surpresa, a gente não combinou nada. Mas antes, fala aí um pouquinho, Marlene, sobre a sua candidatura, sobre a necessidade que você sente de reforçar essas fileiras, tanto do PT como da esquerda na Assembleia Legislativa. Fala um pouquinho para a gente aí. Certo. Bom, eu sou vereadora em primeiro mandato, né? A primeira vez também que me candidatei, não tinha nunca participado de nenhum processo eleitoral, apenas de sindicato, e pela atuação do mandato, né? Sempre na defesa, sabe, com muita verdade e compromisso com o povo. Então, um coletivo de, não, vamos fazer a candidatura, colocar o nome para a gente ajudar aí a Assembleia Legislativa a aumentar essas forças progressistas que a gente precisa fortalecer para que possa tirar esse país da situação em que encontram. O país está mergulhado no fascismo e a gente precisa mudar esse caminho. As pessoas estão passando fome, isso não caiu do céu, não é porque Deus quer, não. As pessoas estão passando fome por conta de política, da falta de políticas que possa garantir emprego, garantir renda, garantir às pessoas condições de viverem com dignidade. E aqui no nosso estado, a gente precisa garantir que a governadora continue tendo um segundo mandato para que esse estado possa continuar se desenvolvendo, porque esse estado, nós pegamos o estado e sabemos disso, destroçado, com dívidas, né, tanto dívidas de folhas de pagamento de servidores, como sem condição nenhuma de investimento. E aí temos agora um segundo mandato para que a governadora Fátima Bezerra possa desenvolver o trabalho e melhorar aqui as condições de vida do nosso povo do Rio Grande do Norte. Então, o nosso objetivo é esse, é contribuir dentro do parlamento para que as pessoas possam ter uma vida melhor, ter mais dignidade e ter políticas públicas que possam ajudá-las. No último Laicá, na semana passada, o Ângelo colocou uma estatística, né, que 51% da população norte-riograndense gostaria, né, não apoiariam a reeleição da governadora. Só que não havendo nomes que capitalizem esse pessoal, a governadora ela surfa aí na popularidade nas pesquisas e hoje os números indicam que ela ganharia com facilidade o primeiro turno. Mas isso mostra que saiu, inclusive, Leon, uma pesquisa ontem. Pode dizer. Que dá a Fátima 65% do que seriam os votos válidos, né? Os votos isso, nominais. Exatamente. Então você tem uma parcela da população que gostaria de ter uma alternativa e não tem, né? Não foi isso a pesquisa que você falou na semana passada, Ângelo? Foi a pesquisa Sensatos, que saiu há 2 semanas. Uhum. E é bom, a gente sabe, a governadora colocou as contas em dia, é essencial, você colocou que o nosso estado estava em frangalhos, estava mesmo. Hoje parece que já há uma perspectiva. Agora, nos fale aí, qual é a perspectiva, qual é mesmo o projeto para os próximos 4 anos do governo do estado, do qual a senhora participará aí, pelo menos como base do governo, aí, facilitando o avanço dos projetos na Assembleia Legislativa. O que é que o nosso estado deve esperar de mais 4 anos da governadora Fátima? Porque, assim, colocar as contas em dia é importante, ok, mas a gente precisa dar um salto de qualidade, né? O que é que a gente pode esperar do governo nessa próxima gestão? Leon, você fez a pergunta que eu gostaria de ter feito agora. Posso complementar rapidamente? Porque, assim, 1 bilhão em contas em folha salarial atrasada é muito, realmente. Mas eu acho que está faltando ao governo do estado, vereadora, apresentar o que pretende fazer além agora, né? A campanha está só se iniciando, mas a governadora Fátima é candidata à reeleição desde o momento que toma posse, e eu sinto a comunicação da campanha do Partido dos Trabalhadores pouco efetiva, no sentido de dizer o que será diferente agora que as contas foram sanadas.
Talvez esteja faltando comunicar à população de forma mais clara que projeto é esse que nós esperamos para os próximos 4 anos. Desculpa a interrupção aí. Tranquilo. Olha, eu acredito que vai ser apresentado ainda, sabe? A equipe deve estar trabalhando nas diretrizes do que o que vai ser o programa de governo. Eu não conheço ainda, acredito que vai ser apresentado à sociedade, sim, o programa de governo. Acredito que vai ser muito forte na geração de emprego e renda, porque é isso que o povo está precisando, o fortalecimento do Estado também, acho que é um ponto importante. Mas dizer aqui qual vai ser o caminho que a governadora vai tomar, acho que está sendo trabalhado nas propostas que vão embasar o programa de governo que está em construção. Se a vereadora e pré-candidata Marleide Cunha for consultada, então a questão da geração de emprego, renda, do desenvolvimento econômico do Estado será a prioridade do futuro programa de governo, na sua opinião? Para mim deve ser, para que as pessoas possam realmente ter mais qualidade de vida, incluindo também, claro, a educação, porque, né, eu sou professora e sei o papel, o quanto é importante a educação para que a gente possa conseguir conquistar esse desenvolvimento. E o Estado já vem atuando, por exemplo, nas energias renováveis. Eu acho que vai ser um grande, potencializador de emprego aqui no estado do Rio Grande do Norte. Leon, eu tenho uma última pergunta, não sei se você tem mais algo a perguntar sobre as eleições. Não, pode mandar. Mas eu gostaria de saber qual é a posição da vereadora candidata, pré-candidata, né? Temos que tomar o cuidado sempre do pré-candidato. Essa é uma campanha, Marleide, muito curta, né? Será uma campanha eleitoral de menos de 60 dias, a partir do prazo final das convenções que definirão os candidatos. Pouco tempo para se comunicar com a sociedade e discutir, de fato, os projetos. Eu realmente não entendo por que foi pensada e executada uma campanha eleitoral tão curta esse ano no nosso país, diante dos graves problemas que nós temos. Mas gostaria de saber a opinião da vereadora sobre as coligações do seu partido para a vice-governadora e para o Senado. O partido hoje tem o senador Jean Paul, né? Abre mão da candidatura do senador Jean Paul para apoiar Carlos Eduardo e traz o MDB, um segundo Alves, para a composição da vice. Qual é a sua opinião como militante, como a opinião do partido aqui nós já conhecemos, mas a opinião da militante política, Marleide Cunha? Eu acho que o Leon, eu acho que Ângelo queria fazer, era essa pergunta que ele queria que... Exatamente, né? Tá vendo, né? Pode explicar aí, você passando a bola aí. Bom, é o seguinte. Primeiro, não é fácil aceitar, sabe, a coligação que foi feita. Não era uma coligação dos sonhos, eu não vou... Todo mundo me conhece pela sinceridade. Acontece que nós temos uma situação muito mais grave do que as nossas diferenças, né? Então, a gente sabe que ter Walter Alves como vice da governadora foi uma situação necessária de articulação que o presidente Lula fez para conseguir ter o apoio, né, do MDB em todos os estados do Nordeste, e aí fortalecer a possibilidade de vencer as eleições, porque se a gente fala tanto em que é um novo rumo para o país, que a gente não quer mais a situação que está, nós precisamos vencer as eleições para poder construir este novo Brasil, um Brasil que possa ter sua independência novamente. Então, assim, é uma situação que nós somos obrigadas a aceitar pela situação em que nós estamos vivenciando total precariedade das condições humanas aqui no nosso país. Na coligação, na questão de Senado, eu preferia, de verdade, que fosse Jean Paul, o nosso senador, porque acredito que Jean é qualificado, é articulado, é um dos melhores senadores que nós tivemos, mas
era necessário fazer uma articulação para desarticular a oposição, para que a governadora pudesse chegar com chances e também vencer as eleições. Não é uma coisa que a gente fez de bom grado, pelo menos para mim, não é de bom grado isso, mas foi necessária ser feita. Tanto que vocês falaram aqui que não tem um nome forte na oposição, mas não tem um nome forte justamente pelas articulações que foram feitas para poder impedir que tivesse o surgimento desse nome forte e a gente continuar governando esse Estado para que realmente o Rio Grande do Norte tenha desenvolvimento e as pessoas tenham mais qualidade de vida. Não sei se você viu a minha resposta, mas é isso que eu penso. Não, eu lhe agradeço a franqueza. É incomum em políticos uma franqueza como essa. Não estou querendo também aqui engrossar o caldo, viu, Leão, da marginalização da política e tudo isso. Sim. Mas nós temos um segmento político no Rio Grande do Norte que muitas vezes foge do debate, e Marlene tem dado aqui nessa entrevista conosco um exemplo de que é uma atitude democrática, de dialogar com pensamentos opostos e de colocar o seu ponto de vista. Acho que também é esse o nosso papel aqui no Laicá, por isso que é Laicá, não é isso, Leão? Exatamente. Já também, saúdo também, essa franqueza, de fato, não é comum, e que sirva de exemplo, né? Sirva de exemplo. Marlene, nós já estamos aqui chegando ao fim do tempo que nós prometemos fazer essa entrevista contigo, que eu sei que você agora tem um compromisso, né? Acho que na universidade estadual. Então, gostaria de lhe ceder aí o tempo que você achar necessário para se despedir aí do nosso público, mandar a sua mensagem. E antes que você conclua, quero agradecer a todos que nos acompanharam, pedir que se inscrevam no nosso canal, curtam aí o vídeo e compartilhem esse vídeo com os amigos para que todas as pessoas possam ver aí a ótima conversa que nós tivemos com a vereadora de Mossoró pelo Partido dos Trabalhadores, Marleide Cunha, e avisar que estaremos atentos às duas questões, cobrando do prefeito de Mossoró a sanção do projeto de lei que foi aprovado hoje e também atentos aos esclarecimentos que a sociedade de Mossoró e de todo o Rio Grande do Norte merece acerca dos aditivos e dos contratos firmados com dinheiro público pela Prefeitura de Mossoró. Muito obrigado, Marleide. Fique com a palavra. Não, eu que agradeço a gentileza de vocês, agradeço esse espaço aqui, a oportunidade de estar dialogando, de estar aqui colocando os nossos pontos de vista, mesmo que podem até ser pontos de vista diferentes, mas a democracia é assim. A gente precisa, né, respeitar cada ponto de vista, pensamento das pessoas. E só para finalizar, dizer que eu acredito que no espaço político é possível, sim, ter honestidade, agir com sinceridade, com transparência, não tem coisa, não é muito difícil, não é complexo, não. Na verdade, eu acho até que é muito simples, se a gente tiver transparência, sinceridade, verdade naquilo que defende. E eu acredito nisso e, por isso, continuo agindo assim. Pode até parecer ingenuidade, mas são princípios, e princípios eu acho que a gente não negocia, não abre mão deles. Para você ver como está a realidade da nossa política, Leão. A pessoa meio que tem que se desculpar por acreditar nesses ideais que são os ideais iluministas lá de séculos atrás, que nós julgávamos majoritários na sociedade. E estamos, Leão, de cabeça para baixo. Estamos. Nós temos amanhã uma outra entrevista muito especial, né, Leão? Sim, vamos conversar com a jornalista, com a escritora, terapeuta, várias coisas aí, Glácia Marilac, uma mulher multidimensional nos seus talentos, nas suas habilidades, muito conhecida do público, né? Foi jornalista durante muitos anos do RNTV e de outros programas da InterTV Cabugi. Vai estar aqui com a gente, falando sobre política, falando sobre mídia, falando sobre cultura. Vai ser um papo muito interessante, junto com a Marlene, está inaugurando aí uma nova fase do Laicá, de entrevistas especiais aí com personagens importantes do nosso estado. Vamos estar aqui amanhã, 7h30 da noite, não é isso, Ângelo? 6h30. 6h30, ainda bem que você lembrou. Ia chegar atrasado. Você fingiu que errou só para poder divulgar o horário. Você descobriu meu charme.
Não acredite em Leon que esse cara é maroto. Marleide, muito obrigado pela sua presença, pela sua franqueza, e vamos mantendo contato, que nos interessa muito o que tem acontecido na querida cidade de Mossoró. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Boa noite.